E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo? Preparados. Hoje a gente vai desvendar essa história que tá dando o que falar, né? A história do STF julgando as alegações de golpe depois daquelas eleições de 2022. Pois é, muita gente comentando. É um assunto, sem dúvida, importante para entender o que está acontecendo no Brasil, né? Como a democracia está saindo, como as instituições estão respondendo a esse tipo de desafio. A gente precisa entender esses detalhes, esses desdobramentos todos para realmente conseguir avaliar a situação, né? Não só o que está na superfície, mas o impacto real disso tudo. Exato. E para te ajudar a navegar por essa história, que não é nada simples, a gente reuniu um monte de informação. A gente tem os detalhes do que está rolando lá no STF, as reações da galera que apoia o Bolsonaro, o que os investigados estão falando. A estrutura do suposto plano, as diferentes perspectivas, até quem discorda lá dentro do próprio grupo. A gente vai te mostrar tudo isso. A ideia é te dar as peças do quebra-cabeça. Isso para você montar e entender a gravidade da situação. Exatamente, a gente dá a informação, o contexto e você tira suas próprias conclusões. Então, vamos começar do começo, né? O julgamento no STF começou dia 24 de março de 2025. E a acusação, como todo mundo sabe, é muito séria. Tentativa de golpe depois das eleições de 2022. E o alvo principal, pelo menos nesse começo, era o Bolsonaro e 7 dos seus aliados mais próximos. E o que faz esse julgamento ser tão importante, e é bom a gente ter isso em mente, é que ele coloca à prova a força das instituições. A capacidade de lidar com esse tipo de ameaça à democracia, né, ao Estado de Direito. Para entender como chegamos a esse ponto, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Né? Lembra dos ataques de 8 de janeiro de 2023? Aquelas cenas absurdas de vandalismo, a invasão dos prédios dos três poderes aqui em Brasília? Impossível esquecer, né? Um dia que marcou o país. A reação foi imediata, todo mundo condenou e, claro, começaram as investigações para identificar os responsáveis. E aí entra a Operação Tempus Veritatis, né? A Polícia Federal começou a investigar em fevereiro de 2024. E o que eles descobriram foi, digamos, bastante revelador. Muita gente ficou surpresa. Tempus Veritatis, que em latim significa tempo da verdade, e o nome já diz tudo, né? A investigação revelou, segundo a polícia, planos detalhados para um golpe. Detalhes mesmo? Planos que incluíam até a prisão de ministros do STF, imagina só. Nossa. E até do presidente do Senado. Essa operação foi crucial para conseguir as provas para acusar formalmente os envolvidos. Falando em acusações, em novembro de 2024, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas. É um número considerável. E os crimes, cara, são muito sérios. Yeah. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa. Só de ver a lista já dá para ter noção da gravidade da situação. Pois é, a quantidade de pessoas envolvidas e a natureza dos crimes mostram a seriedade da acusação. É algo que coloca muita pressão no STF para tomar uma decisão firme. E como é que os aliados do Bolsonaro estão reagindo a tudo isso? Parece que eles já esperam um resultado negativo no STF. E tem a questão da linguagem que os ministros vão usar na decisão, que também preocupa bastante. Parece que a galera próxima ao Bolsonaro já está trabalhando com a ideia de que ele vai perder no STF. E a preocupação é com o impacto da linguagem, né? Se os ministros usarem termos como golpe ou decapitação, isso pode prejudicar a imagem do ex-presidente. Entendi. E aí a estratégia dos aliados é usar as redes sociais para tentar controlar a narrativa, sabe? Entendi. Contestar o que o STF disser e mobilizar a base de apoio do Bolsonaro. Faz sentido. É uma tática comum hoje em dia, né? A disputa pela narrativa online é muito importante. É verdade. Num ambiente polarizado como o nosso, controlar a opinião pública é fundamental para qualquer estratégia política. Faz total sentido. Mas parece que nem todo mundo está na mesma página, né? O Eduardo Bolsonaro resolveu ficar nos Estados Unidos falando que está sofrendo perseguição judicial. E isso gerou um certo climão entre os outros investigados. Parece que alguns aliados ficaram chateados com essa decisão. Eles acham que o Eduardo está se distanciando das investigações, sabe? Tá. Deixando os outros numa situação mais complicada. Sei. Meio que abandonando o barco. Faz sentido. O Eduardo disse que está nos Estados Unidos para lutar pela anistia dos presos do dia 8 de janeiro. E que quer que o ministro Alexandre de Moraes seja punido. Entendi. Mas, pelo jeito, nem todo mundo acredita nessa história. A interpretação de alguns aliados é que ele está mais preocupado com ele mesmo do que com o grupo. É complicado, né? Essa divergência interna mostra como cada um está lidando com a situação de um jeito. É verdade. E o STF não está focando só nesse grupo inicial, né? Tem mais gente na mira. Quantos são e quando eles vão analisar esses casos? A PGR, a Procuradoria-Geral da República, acusou mais 18 pessoas. Caramba. Então, no total, são mais de 50 pessoas envolvidas. Nossa. O STF deve analisar esses novos casos até o final de abril. Entendi. É um prazo curto, mas mostra que eles estão tratando o caso como prioridade.
E como é que a PGE organizou a acusação? Eles dividiram os envolvidos em núcleos, né? Eles identificaram diferentes grupos dentro do suposto plano. Tem o núcleo político, com o Bolsonaro e os ex-ministros, que seriam os líderes. Tem o núcleo militar, com oficiais do Exército que teriam planejado e dado apoio logístico. E tem o núcleo jurídico, com advogados que tentaram dar uma aparência de legalidade para o plano. Interessante. E quais são os outros núcleos? Tem um núcleo de comunicação que espalhou fake news para desestabilizar o processo eleitoral. Esse a gente que conhece bem, né? Infelizmente, né? É. E por último tem o núcleo financeiro com empresárias que financiaram o plano. Caramba! Essa divisão em núcleos mostra que, para a PGR, o plano foi bem organizado e cada um tinha um papel definido. Entendi. E como é que está o andamento do julgamento no STF? Eles começaram a analisar a denúncia contra o Bolsonaro e os 7 primeiros investigados dia 25 de março. Se a denúncia for aceita, eles viram réus no processo. As denúncias contra os outros 18 vão ser analisadas depois. A previsão é que tudo termine até o final de abril. Beleza. E mudando um pouco de assunto, a gente viu que dentro do próprio grupo do Bolsonaro tem gente que pensa diferente, principalmente sobre o sistema eleitoral. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é um exemplo disso. O que ele falou? O Tarcísio, que foi ministro do Bolsonaro e é um nome forte da direita, elogiou o sistema de urnas eletrônicas e a justiça eleitoral. Sério? Ele disse que o sistema é seguro e eficiente. E isso gerou uma reação bem forte entre alguns apoiadores do Bolsonaro. Que tipo de ação? Teve gente acusando ele de traição nas redes sociais porque ele validou um sistema que eles criticam tanto. Faz sentido. Isso mostra que tem uma divisão dentro do grupo. Tem os que querem ser mais pragmáticos e os que continuam questionando o resultado das eleições. Interessante. Será que essa postura do Tarcísio pode causar mais divisões na direita? Pode ser. A forma como as lideranças reagem a esse tipo de situação e se posicionam em relação à democracia pode mudar o futuro da direita no Brasil. Verdade. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Hoje a gente desvendou os principais pontos do julgamento do STF sobre a tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. A gente viu o começo do julgamento, os ataques de 8 de janeiro, as descobertas da Operação Tempus Veritatis, as acusações e as reações de divisões dentro do grupo político do Bolsonaro. É uma história complexa e muito importante para entender o futuro da democracia no Brasil. E para a gente finalizar, fica a pergunta. Como essas diferentes reações e estratégias dos aliados do Bolsonaro podem afetar o futuro do movimento político dele? O que isso diz sobre a força das alianças políticas em momentos de crise? É uma boa pergunta para a gente refletir. E lembrando, esse processo ainda está rolando, então continue acompanhando as notícias. Exatamente. E se você gostou do nosso mergulho profundo, não esquece de curtir e comentar o vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal! Até mais.